E aí pessoal, mais um vídeo aqui trazendo questões para vocês resolverem, para vocês acompanharem um pouquinho, questões de concurso. Antes disso, deixar aqui com vocês minhas redes sociais, o Clube da Matemática 123, está presente lá na Rede X, no Instagram também e no TikTok. Além também aqui do nosso canal no YouTube, tá bem? Bom, no vídeo de hoje vamos falar novamente um pouquinho de questões da banca IGEDUC, continuando aqui a nossa resolução de questões para professor especialista de matemática lá de Garanhuns, essa prova lá da banca IGEDUC, e a gente vai corrigir aqui mais algumas questões nesse vídeo, tá bem? Então vamos lá. Vou deixar também aqui com vocês o link na descrição dessa prova, caso vocês queiram ver as questões além da matemática, questões de legislação, outras questões de português, vocês ficam aí também à vontade, tá certo? Mas, dando continuidade, vamos lá ao que nos interessa, não é isso? Bom, trouxe aqui 3 questões nessa página para a gente verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Antes de eu continuar aqui fazendo o vídeo, de eu colocar aqui a resposta, vocês também podem dar um pause aí no vídeo, ler a afirmação e dizer o que você acha. Na questão 16, 17 e 18. Coloca aí, questão 16, verdadeiro ou falso? 18, verdadeiro ou falso? No final a gente confere se vai estar correto ou não, tá bem? Vamos lá. Bom, vocês já deram um pause aí no vídeo e agora a gente vai definitivamente ir às correções. Vejamos, na afirmação da questão 16 diz o seguinte: a taxa de juros representada pela letra I é uma porcentagem que reflete o quê? O custo ou remuneração pelo uso do dinheiro, podendo ser aplicada em diversos prazos, como diário, mensal, anual, dependendo do contexto financeiro. Bom, a gente tem lá algumas fórmulas, né? Vou colocar aqui de juros simples. Vou colocar aqui juros simples. E é o quê? Juros igual capital inicial, né? Vezes a taxa, vezes um tempo. O tempo pode ser tido como um T, como um N. Muitas vezes pode vir T ou N. As duas estão corretas, tá certo? E aqui, juros compostos. Juros compostos é o quê? É o montante, que já vai dar o final. É o capital inicial vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, que é I, elevado também ao tempo. O tempo pode ser T ou N, né? Dependendo aí da fórmula que você estiver utilizando. Então aqui só estou utilizando uma letra diferente. Dito isto, nós temos o quê? I é a taxa de juros, correto? E taxa de juros aqui, e aqui também e a taxa de juros. A taxa de juros sempre vai vir no formato lá em porcentagem, então tá certo? Então, aqui, ok, é uma porcentagem, eu já disse aqui, né? Uma porcentagem é uma parte do que vai ser revertido ali como uma remuneração, né? Ou pode ser até um custo. Remuneração se você for receber e um custo se você for pagar pelo uso do dinheiro, correto? Podendo ser aplicada em diversos prazos. Então a gente também pode encontrar várias questões de matemática financeira, às vezes a taxa diária, né? Às vezes a gente tem um boleto em casa, quando a gente atrasa, aí tem lá uma multa, e se você passar a partir dos dias, né? Então a multa diária. Então, a partir de tantos dias já vai correndo aquela multa ali, sempre no diário. Outras pode ser mensal, como é os mais comuns, né? Então, empréstimos, financiamentos, investimentos. Anual também, caso de investimentos, financiamentos, ele traz ali um anual e às vezes converte para o mensal. Tem outras formas também de você converter para o semestre, para 2 anos e assim por diante. Então, dependendo do contexto financeiro, como a questão bem traz aqui. Então, pelo que a gente viu, né, pela leitura,
todas as informações que a afirmação nos traz, ela é verdadeira. Verdadeira. Ok? Bom, seguindo agora para a questão 17, as progressões geométricas são sequências numéricas. Beleza, até aqui está correto. Progressões geométricas são sequências numéricas. Então tem uma sequência, tem um termo, outro termo, são números seguidos ali, seguindo algum formato. Em que cada termo, ou seja, cada número ali exposto, exceto o primeiro termo, é a soma do termo anterior com uma constante, caracterizando-se por um crescimento linear previsível. Para esse vídeo aí, pense, essa questão é verdadeira? Essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa? E por quê? Bom, a gente já viu aqui, logo no início, né? Progressões geométricas são sequências numéricas. Exceto o primeiro termo aqui, ó. Cada termo, com exceção do primeiro, é a soma de um termo anterior com uma constante. Veja só, pela definição, nós temos aqui a progressão geométrica. Eu tenho uma PG, progressão geométrica. Eu vou ter o primeiro termo, veja só aqui. Eu tenho o termo A1, é o meu primeiro termo, é um A1. Ele não vai seguir ordem nenhuma, ele é o primeiro termo. O segundo termo vai ser o seguinte, ó. Esse é o primeiro, esse aqui é o segundo, depois vou colocar aqui um terceiro, depois aqui o quarto. O termo A2, ele vai ser o quê? Ele é o A1 vezes uma constante K. Tá certo? O meu A3, que é o meu terceiro termo, vai ser o quê? É o meu A2 vezes uma constante. É o termo anterior vezes essa constante. Que é o meu termo anterior? É A1 vezes a constante vezes a constante. Ou seja, eu peguei esse, é o termo anterior vezes uma constante. O termo anterior vezes uma constante. O meu A4, que é o quarto termo, vai ser o quê? Vai ser todo esse termo, é o termo anterior, né? Que é o meu termo anterior, é o A1 vezes K vezes K. Então, ó, é isso aqui vezes o meu K. A gente poderia até simplificar isso daqui, né? Pela potenciação, isso aqui é K ao cubo, K ao quadrado, K elevado à primeira, e por aí, e assim por diante. Mas isso agora não vem aqui ao caso. Ele está dizendo aqui, ó, que cada termo, exceto o primeiro, é a soma do termo anterior com uma constante. Essa definição aqui é de quem? A soma é de uma PA, progressão aritmética. Aí sim seria verdadeiro isso aqui. Mas como a gente trabalha aqui com produto, eu sempre multiplicando. Se aqui fosse produto, é o produto do termo anterior com uma constante. Aí estaria correto. Como está a soma, a questão está falsa. É uma afirmação falsa isso aqui. E além, né, como é um produto, né, sempre é uma potenciação, como a gente já viu aqui, ó. K elevado a 1, K elevado a 1, depois eu vou ter K elevado a 2, depois o meu A1 vezes K elevado a 3. Se eu tenho um expoente disso aqui, eu vou ter um crescimento exponencial e não linear, como também é mostrado aqui na afirmação da questão 17. E aí, você acertou essa questão? Deixa aí nos comentários. E a banca de Educa, ela gosta desse formato, assim, às vezes, modificar uma estrutura, trocar ali algumas características que seria de classificações diferentes. Por exemplo, eu tenho PA e tenho PG, progressões aritméticas e progressões geométricas. O que muda de uma para outra
Uma é a soma do termo anterior com a constante. Outra já é o produto, tá certo? Uma é soma, outra é produto. Agora, vamos para a questão número 18. Em um experimento aleatório, com um espaço amostral de 100 resultados possíveis. Então, ó, se está falando de espaço amostral, eu já tenho ideia aqui que seja probabilidade. 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 Tá certo? Se eu trabalho com probabilidade, eu vou ter ali o meu interesse sobre o meu total. Ou seja, eu vou ter uma fração. Eu tenho a probabilidade, é uma fração do que eu quero com tudo, do que eu tenho, tá certo? Ele diz aqui, o meu espaço amostral de 100 resultados possíveis. Então, se eu tenho resultados possíveis, é tudo aquilo que é possível. Então, tudo que é possível são 100 resultados. Um evento, que é aquilo que eu quero, evento, com 25 casos favoráveis, tem probabilidade de 0,75, pois parece intuitivo que a fração 25 sobre 100 reduz a tal valor. Ou seja, se o meu evento aqui é 25 sobre 100, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Probabilidade é o meu evento sobre meu espaço amostral. Tá certo? Isso aqui é um símbolo que a gente utiliza para espaço amostral, como se fosse uma ferradura. Tá bem? Então, meu evento é aquilo que eu quero, aquilo que eu vou me restringir a buscar, a estudar sobre o meu espaço amostral, que é aquilo, todo o meu conjunto total que eu tenho de possibilidades. Pelo que a gente fez, né? 25 são os casos favoráveis, 100 que é o total. Pela leitura, a gente tem aqui, ó, 25 sobre 100. 25 por 100. 25%. Lembra? E isso aqui, se a gente fosse dividir, fazer a divisão, vou aqui trazer, né? Eu tenho a vírgula aqui, no final, sempre no final, né? 25. E eu vou andar com essa vírgula, se eu estou dividindo, a quantidade de zeros que eu tenho no número. Se é 100, beleza. 2 zeros. A vírgula está aqui, vou dar uma casa, 2 casas com a vírgula. Então, eu colocaria aqui a vírgula. Se a vírgula está aqui, não tem nenhum número na frente, eu vou completar aqui com 0. Então, a probabilidade é o quê? É 0,25, que corresponde a 25%. Tá certo? Essa é a probabilidade. Só que aí diz o seguinte, na questão, tem probabilidade de 0,75. E é aqui que está o erro dessa afirmação. Tá certo? Não é 0,75 e sim 0,25, que corresponde a essa probabilidade. Então, mais uma questão aqui falsa, certo? Diga aí nos comentários se você acertou essas 3 questões, se você errou, tá certo? Se achou fáceis, difíceis, teve alguma que foi fácil aí, você já pegou a ideia. Então, a banca Geduc trabalha assim, nesse formato. E às vezes só mudar uma vírgulazinha, às vezes mudar uma característica, trocar as características de coisas opostas, tá certo? E vamos para as próximas questões, tá bem? Mais 3 questões aqui para a gente poder resolver, falar um pouquinho, debater sobre elas. Vamos lá. Na questão 19 diz o seguinte: ao jogar 2 dados não viciados, informação aqui importante, simultaneamente, ao mesmo tempo, ou seja, vou pegar os 2 dados, como os que eu tenho aqui, ó, porque são dados não viciados, né? São dados que são numerados de 1 a 6. Dados viciados são aqueles que têm, às vezes, algumas modificações. Tem número 1 de novo, que tem mais possibilidades de você ali acertar ou não.
certo? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 2 dados aqui, ó, como vocês podem observarem. E esses dados são jogados simultaneamente. Então vou jogar aqui os 2 ao mesmo tempo e vai me dizer o seguinte, ó. A probabilidade de a soma dos números da face superior, ou seja, com os números que caírem para cima, ou seja, se o dado caiu assim, então eu vou analisar os números que estão aqui nessa parte superior. Nesse caso aqui, ó, nesse dado, número 1. Nesse outro, ó, a parte superior, número 4. Tá bem? Então ele quer saber qual é a probabilidade de a soma dos números da face superior ser igual a 7. É de 6/36 ou 1/6, porque existem 6 combinações possíveis que resultam nessa soma em um espaço amostral de 36 resultados. Como a gente já viu, né? Eu tenho probabilidade, o evento sobre o espaço amostral. Se eu tenho 2 dados, beleza? São 2 dados. Vou jogar os 2 ao mesmo tempo. Quantas são as possibilidades de eu ter no primeiro dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 possibilidades, não é isso? Quantas possibilidades eu tenho? Caiu os números, né? No segundo dado. 6 também. Não é isso? Então eu vou fazer aqui o produto 6 vezes 6. Então eu vou ter aqui 36 possibilidades, são totais, né? Ó, 36. Beleza, então meu espaço amostral aqui está correto. Espaço amostral, 36 resultados, até aí tranquilo. Só que eu tenho que encontrar aqui o meu evento. O meu evento é o quê? Que a soma seja 7. Quais são as possibilidades da soma ser 7 em 2 dados? Vamos para a gente ser aqui um pouco mais direto, vamos lá. Se eu tirar no primeiro dado o número 1, eu tenho que tirar quanto no segundo dado? Tenho que tirar 6. 1 mais 6. Se eu tirar 2 no primeiro dado, tenho que tirar quanto no segundo? 5. Se eu tirar 3 no primeiro dado, tenho que tirar 4 no segundo. Se eu tirar 4 no primeiro, eu tenho que tirar 3 no segundo. Se eu tirar 5 no primeiro, tenho que tirar 2 no segundo. Se eu tirar 6 no primeiro, tenho que tirar 1 no segundo. Tudo isso aqui dá 7. 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2, 6 mais 1. A soma dessas faces desses números aqui vai ser 7. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades, né? Então eu tenho 6 possibilidades, que é o meu evento, do que eu quero. 6 possibilidades de eu tirar a face igual a 7, a soma da face ser igual a 7, são 6, dentre 36, que são o total. Eu posso tirar 1 em 1, 2 em 2, 1 em 2, 1 em 6, 1 em 5, 1 em 4, e assim por diante. Então são 36 combinações diferentes que eu tenho. Dentro dessas 36, eu tenho 6 combinações que a soma desses 2 dados vai ser 7. Então, até aqui tranquilo. Ou a gente pode encontrar esse número aqui, 1/6. Como a gente pode fazer isso? Esse número aqui, essa fração, ela não está numa fração irredutível, né? Então a gente consegue reduzir dessa fração. Eu quero um número que divida esses 2 números aqui ao mesmo tempo. O número 6 é uma possibilidade, né? Porque 36 é múltiplo de 6, 6 também. Vou dividir aqui por 6 e dividir aqui também por 6. Para não misturar aqui. 6 dividido por 6 é 1. 36 dividido por 6
é 6. Porque 6 vezes 6 é 36, não é isso? Então, um sexto corresponde também à mesma fração de 6 sobre 36. Porque existem 6 combinações possíveis que resultam nessa soma em um espaço amostrado de 36 resultados. Então, toda essa afirmação aqui está verdadeira. Ok? Está correta. Na afirmação da questão 20 diz o seguinte: a altura de um triângulo retângulo, quando dividida pela hipotenusa, fornece diretamente o valor do seno do ângulo oposto ao cateto adjacente. Então, eu vou tentar desenhar aqui um triângulo retângulo. Bem, finjam aí que está tudo retinho, triângulo retângulo. Eu deveria ter colocado aqui uma imagem para facilitar, né? Para ficar um pouco mais bonitinho. Mas vamos lá, desenrola. Ele diz o quê? Que a altura de um triângulo retângulo é essa altura aqui, vou chamar a altura aqui de A. Isso aqui eu vou chamar de H, porque vai ser minha hipotenusa. E esse outro lado aqui, a altura e a base, vou chamar isso aqui de B, tá bem? A, B e H. A altura, a base e a hipotenusa. Vamos lá. A altura de um triângulo retângulo, quando dividida pela hipotenusa, se eu tenho aqui a altura dividida pela hipotenusa, vai fornecer diretamente o valor do seno. Vai ser o seno do ângulo oposto ao cateto adjacente. Um ângulo oposto. Só que aí eu tenho o quê? Eu tenho esse ângulo e eu tenho esse ângulo. Quem é o meu cateto adjacente? Quem é o meu ângulo oposto? A questão aqui, ela não define qual dos dois é o meu parâmetro. Então eu tenho que ter um ponto de referência para poder dizer o que é o oposto e o que é adjacente. Se eu considerar esse ângulo, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, que está perto do A, e esse ângulo aqui, outro, de beta, que está aqui em B. Então, dependendo aqui, pode ser que isso aqui não seja o seno de alfa, e pode ser também que seja o seno de beta, porque não me é definido o quê? Meu ponto de referência. Então não tem como eu definir aqui se é realmente o valor de seno do ângulo oposto ao cateto adjacente, tá certo? Por isso, a questão aqui ela está falsa, ok? Bom, agora na questão 21 diz o seguinte: a divisão no sistema de numeração decimal pode ser interpretada como a operação inversa da multiplicação, facilitando a compreensão entre as relações entre os números. A gente imagina isso aqui, mas a gente acabou, há uns 2 minutos atrás, de fazer isso. Voltem aqui na fração 6 sobre 36. Quando eu dividi isso aqui, 36 dividido por 6, eu disse o quê? É igual a 6, porque 6 vezes 6 é 36. Ou seja, se eu tenho um resultado, aqui ó, 6 vezes 6 é 36. O inverso da multiplicação é a divisão. Quando eu pego 36 divido por 6, eu vou ter o quê? Vou ter 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, basicamente, isso que a questão quis aqui falar em português. Na forma matemática, nós temos isso aqui. Então, a questão aqui está verdadeira. Tá bem? Mais uma questão aqui resolvida. Diga aí se você gostou, quais questões você acertou todas, tá? De parabéns.
teve alguma questão que você escorregou, deu algum erro, ou não lembrava de algum conceito. Então deixa aí nos comentários. Teve aquela questão que foi um pouco mais difícil. Então se você tiver também sugestões de vídeos que a gente possa fazer aqui também no canal, a gente agradece. Então deixe o seu like, se inscreva aí no canal, ative também o sininho. Então, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Até a próxima e tchau, tchau.